A diretoria do Cruzeiro fez uma reunião com os jogadores após a derrota para o Criciúma, com tom de cobrança aos atletas pelo baixo desempenho apresentado na última partida. Essa reunião aconteceu após o final da partida e quem trouxe essa informação foi o jornalista Samuel Venâncio, que a diretoria do Cruzeiro não ficou nada satisfeita com o desempenho da equipe e nem sequer foi uma cobrança em cima do Fernando Seabra. É mais uma cobrança em cima dos jogadores do Cruzeiro, que precisam assumir esta responsabilidade. E foi esse o motivo do Fernando Seabra demorar tanto para a entrevista coletiva. A gente ficou esperando umas meia hora para 40 minutos a entrevista coletiva do Fernando Seabra. E foi esse o motivo, essa reunião da diretoria em tom de cobrança. Eu vou colocar na tela para vocês as palavras do jornalista Samuel Venâncio, só que antes eu tenho que pedir a cada torcedor cruzeirense que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga nas falas do Samuel Venâncio. Que a gente vai falar aqui, o Seabra demorou para aparecer na coletiva, porque ali no vestiário teve uma fala da diretoria, não para a comissão técnica, né, mas para o grupo ali, no sentido de uma cobrança realmente. A diretoria não gostou nada, obviamente, da atuação do Cruzeiro lá diante do Criciúma, e isso aconteceu, a informação que a gente tem, lá no vestiário mesmo, no Heriberto Rios. Então, tinha lá o Paulo Pelaipe, que é o executivo de futebol, o próprio Edu Dracena. Então, a diretoria ali mesmo já chamou a turma na responsa, né? Porque é o que eu falei, o Caio, tá tudo muito certinho, salário caindo na conta maravilhosamente bem, antecipado, voo fretado, as melhores condições, a turma tem que entregar, né? Tem que entregar, e o jogo realmente, por exemplo, não aconteceu contra o Flamengo, porque todo mundo entendeu que o Cruzeiro desempenhou e poderia ter saído ali com um resultado melhor, né? Agora, contra o Criciúma, aí sim o desempenho ficou muito abaixo e por isso a diretoria fez essa reunião lá no vestiário no Heriberto Rios. Pois é, Samu. Agora, se liga, família. O jornalista Jorge Nicola trouxe uma informação que eu particularmente não sabia dessa regra da Conmebol. Olha só, a informação que chega é de que o Cruzeiro pode ter 5 alterações para as oitavas de final da Conmebol. Com isso, o Cruzeiro deve ter que sacrificar 2 reforços contratados na atual janela de transferências. A tendência é que esses atletas sejam o Jonathan Jesus, né, que é um cara ali mais novo, e o Cruzeiro já tem zagueiros para esta posição, e o outro seria o Fabrício Peralta, que também vai participar das Olimpíadas pela seleção do Paraguai e vai precisar de um tempo maior de adaptação, até porque estava servindo a seleção e é esperado na próxima semana já para a realização dos exames médicos e a assinatura de contrato com o Cruzeiro. A Renato Peralta já não assinou? Sim, ele já assinou aquele contrato virtual, mas ainda tem que ir na Toca da Raposa para assinar o outro contrato. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do Jorge Nicola, que traz detalhes sobre esta regrinha que a Conmebol tem sobre a inscrição de novos jogadores. Bom, bora de notícias. Quero começar contando uma curiosidade sobre o Cruzeiro, que foi ao mercado, contratou 7 reforços. E aí o efeito colateral dessas 7 contratações é que 2 delas não poderão ser inscritas nas oitavas de final da Sul-Americana. O regulamento permite a inscrição de apenas 5 novos atletas. Para falar a verdade, eles precisam ser trocados por outros 5 que faziam parte da lista antiga. Dessa maneira, dá para dizer que o técnico Fernando Seabra e os dirigentes, será uma decisão conjunta, vão precisar ser responsáveis pela eliminação ou pela não inclusão de 2 dos 7 reforços. Só para recapitular e refrescar a memória de vocês, foram contratados Cássio, Jonathan, Matheus Henrique, Wallace, Peralta, Caio Jorge e Lautaro Dias. Aí não é informação, mas uma suposição. Imagino que um dos 3 volantes contratados,
Matheus Henrique. O Wallace Peralta, de desses três, pelo menos um, deve ficar de fora da lista final das oitavas. E aí pode haver mudança também para as quartas, se o Cruzeiro avançar para as quartas de final. Aí os dois atletas que ficaram de fora também podem ser inscritos. E vocês, quem deixariam de fora? Pergunta difícil, certo? Só para arrematar ainda sobre o Cruzeiro, 168 milhões de reais investidos nesses 7 reforços, um aumento de 5 milhões de reais por mês na folha salarial. Agora se liga, família, o Vila Nova de Goiás estaria mudando de ideia sobre a situação do zagueiro Juan Santos, jogador que me chamou bastante atenção. O porquê dessa situação? É simples, o Vila Nova tinha feito uma lista de dispensa de atletas. E nesta lista, eles acabaram liberando o Fernando Henrique e o Juan Santos para voltarem ao Cruzeiro. O Fernando Henrique voltou a treinar na Toca da Raposa em menos de uma semana, mas eu não vi o Juan Santos em lugar algum. Eu não vi o cara nas redes sociais, eu não vi falar dele na Toca da Raposa, não vi fazendo treino em particular. O Juan Santos simplesmente sumiu do mapa. E a informação que chegou, né, que tinha o interesse de equipes europeias na sua contratação, mas não chegou nenhuma proposta oficial pelo jogador. A informação que chega atualizada pelo jornalista Samuel Venâncio é de que a equipe do Vila Nova de Goiás teria mudado de ideia e repensado sobre a situação do jogador. Ou seja, eles estariam dispostos a ter o Juan Santos de volta ao elenco. Lembrando a vocês que o Juan era titular da equipe do Vila Nova de Goiás, fazia uma boa temporada, era um cara que estava bem, só que no primeiro tropeço, na primeira goleada, né, que a equipe sofreu, eles optaram por fazer um desmanche completo do time e o Juan Santos teria ficado de fora. O Fernando Henrique já está na Toca da Raposa, não existe a possibilidade dele voltar, mas o Juan Santos existe sim essa possibilidade do Vila Nova reintegrar o jogador ao elenco, ou seja, ficar por lá até o final da temporada. E ainda falando sobre zagueiro, temos aqui, né, a informação sobre a saída do Lucas Oliveira, informação que foi divulgada em primeira mão pela Rádio Tatiaia, e o Samuel Venâncio também confirmou o destino do jogador. Eu não vou nem tentar aqui pronunciar o nome da equipe, mas é a mesma equipe japonesa que acabou de contratar o Rafael Papagaio por empréstimo, uma equipe que está brigando, né, para se manter na primeira divisão do futebol japonês. A informação ela está sendo muito bem ali encaminhada de que realmente o Lucas Oliveira não fica no Cruzeiro. E eu até falei antes e volto a repetir. Achei estranho, porque o Real Valladolid tinha interesse em ter o empréstimo de novo do jogador. O Cruzeiro quis a venda, não conseguiu vender o Lucas Oliveira e agora está emprestando o jogador ao futebol japonês. Era muito melhor ter emprestado ao Real Valladolid, onde ele vai jogar a primeira divisão do futebol espanhol. E ainda, né, para encerrar sobre a posição de zagueiro, surgiu lá no Recife uma informação de que o Sport teria interesse na contratação do Neres, jogador que tem contrato com o Cruzeiro até o final desta temporada. A informação aí, ela está sendo falada por lá, porém, o jornalista Samuel Venâncio entrou em contato com algumas pessoas ligadas ao Cruzeiro que cravaram que não tem nenhuma proposta oficial pelo zagueiro. Se ele vai sair ou não, só o tempo nos dirá. Mas hoje, sexta-feira, não existe proposta oficial pelo atleta. Eu vou colocar agora na tela para vocês as falas do Samuel Venâncio sobre o Lucas Oliveira e também sobre a possibilidade de saída do zagueiro Matheus Neres. Peraí, tava puto. Ele tem uma negociação em andamento com o mesmo clube lá do Papagaio, Kyoto Sanga, do Japão. Seria por empréstimo, né? Agora, a gente falou isso aqui no início da semana, né, que o staff já tinha sido comunicado que ele não seria aproveitado, né? Às vezes o Cruzeiro está confiando muito aí no Jonathan Jesus, né, para ser ali o reserva imediato, ou então para disputar a vaga também no time titular. E uma outra questão, muita gente perguntou aí, que ontem saiu lá em Recife, que o Sport estava em negociação com o Neres. A informação que eu tive da parte do Cruzeiro é que não chegou procura nenhuma do Sport até o momento. Então, vamos ver. O Sport talvez aí está sendo muito visionário, né, o Caramujo e Caio, pensando num retorno à Série A, porque Neres e Luciano Castan, eles fizeram a dupla aí de zaga menos vazada
da Série A de 2023, né? Como explicar? Não tenho ideia, mas Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!